Marketing para palestrantes, estratégias básicas e avançadas. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias de como fazer marketing para palestrante. Importante pontuar que essas estratégias elas podem ser utilizadas para fazer marketing em qualquer segmento. No entanto, nesse vídeo eu vou dar um foco maior no tópico principal desse vídeo. Já faz um tempo que eu tenho interesse pelo mercado de palestras, não apenas como um profissional de marketing, mas também como alguém que almeja entrar no mercado de palestras. Então, todo esse material que eu criei era algo que eu estava estruturando para ter domínios de estratégias para ser usado para mim mesmo. Então eu vou compartilhar com vocês algo que eu fiz para mim utilizar, para que vocês possam utilizar e colocar em prática nas suas atividades. E por fim, se você quiser um auxílio nesse passo a passo, no final desse vídeo vai haver um link na descrição, onde você pode estar entrando em contato comigo e ter um acompanhamento mais pessoal. Então vamos para o vídeo. Marketing para palestrantes, estratégias básicas e avançadas. É importante pontuar mais algo, que é esse material eu fiz ele para um blog post. Então eu estou utilizando aqui um material que eu já publiquei. Mas ele ficou tão bom que ele pode ser utilizado aqui para pontuar cada um desses passos. Então vamos lá. O que é marketing para palestrantes? Marketing para palestrante, então estamos aqui. O marketing voltado para a palestra é, na essência, um conjunto de ações táticas direcionadas para promover e comercializar palestras. O objetivo principal dessa abordagem é despertar. Vou até dar uma marcação aqui para vocês. Não dá para marcar aqui. Por isso, não deixa assim mesmo. O objetivo principal dessa abordagem é despertar interesse dos consumidores ao conectar os serviços oferecidos com suas necessidades específicas. Então, isso é marketing para palestrante. É uma sequência de ação tática voltada para você comercializar palestras. Quais são os temas de palestras mais buscadas pelo mercado corporativo? Então, dentro do mercado existe uma gama de palestras que são as mais buscadas pelo mercado. Sendo assim, nada impede que você tenha sua palestra mais direcionada, que você veja isso e você, às vezes, adapte e crie um olhar para essa palestra específica. Então, temos aqui algumas palestras que eu pontuei. Marketing e vendas. Então, habilidade de desenvolver marketing, porque tem a ver com vender mais. E vendas são pontos que serão sempre buscados. O que pode acontecer, às vezes, é a forma que elas são abordadas com o tempo. Né? Então, nós temos aqui motivação e inspiração, são sempre buscados nas empresas, uma palestra mais inspiracional, com foco de aumentar a energia das pessoas que trabalham dentro daquela empresa. Nós temos atendimento e relacionamento com o cliente. É outro ponto que sempre é bem buscado dentro das empresas. Empreendedorismo nem tanto dentro das empresas, mas é mais intraempreendedorismo corporativo, é a pessoa que vai lá empreender dentro de uma empresa. Temos também liderança e criatividade, são aí alguns os principais. E aí depois nós temos várias ramificações, e depois nós temos as palestras mais nichadas, mas no contexto geral essas são algumas das mais buscadas dentro do mercado. Como fazer marketing para palestras? Agora é o ponto que nós vamos nos aprofundar nas estratégias de marketing. Então eu pontuei aqui. Marketing, eu vou começar pelo marketing offline. Primeiro, o que é marketing offline? Eu botei esse termo aqui mais para pontuar o fato de que ultimamente o pessoal busca muito o mercado online, porque você tem ferramentas, você consegue romper algumas barreiras que você não conseguiria romper no passado. Então, a fim de separar o marketing, o digital, do tradicional, ela é pontuada normalmente como offline. Então, o que nós temos aqui no offline? Aqui eu pontuei algumas coisas. Nós temos anúncios em jornais e revistas,
que são ótimos para públicos mais tradicionais ou locais. Nós temos o Digital Out of Home, para quem não conhece é o marketing fora de casa, coisas mais relacionadas a painéis. E eu até vou trazer aqui um exemplo visual para vocês de algum artigo que eu escrevi sobre isso. Então vou botar aqui Davi Bill. D-O. Não, é Market Out of Home. É D-O-H, né? D-O-H ou O-O-H. Da verbilo. O-O-H. Out of Home. Então aqui nós temos uma referência. Só para termos aqui uma referência mais visual. Então nós temos aqui uma referência mais visual sobre o mercado de marketing, o mercado de mídia externa, né? Fora de casa. E aí nós temos o Digital of Home, que aí já é algo mais digital mesmo. E aí tem vários tipos de parâmetros, né? Não vou me aprofundar aqui para falar nisso, mas nós temos aqui, vamos ter mais algo mais visual aqui. Temos alguns estudos de caso e tal sobre o tema. Mas é só para salientar aí esse ponto. Então nós temos aí a mídia fora de casa, que ela está gerando bastante impacto. Existem possibilidades, eu posso me aprofundar em um outro vídeo falando aí sobre estratégia de segmentação. Tem plataformas hoje em dia que ela já tem uma estrutura onde ela consegue segmentar anúncios por prédios, elevadores. Então tem toda uma estrutura que não é bem falada no digital, mas que ela flerta aí com o marketing digital, apesar de estar fora de casa, estar na rua, onde as pessoas passam uma parte das suas vidas. Elas estão no momento de lazer, que é onde elas vão estar encontrando o anúncio. E nós temos o outdoor, que ainda assim ele é muito poderoso em cidades pequenas, principalmente, cidades grandes também. O outdoor chama bastante atenção. As grandes empresas continuam utilizando, empresas como Netflix, empresas como a Apple e outras empresas, eles sempre começam as suas estratégias através do tradicional, a fim das pessoas terem ali um primeiro contato externo com eles. Depois nós temos aqui material indoor, que são publicidades em locais fechados, como academias, sala de espera. É uma forma que as empresas têm de monetizar esses espaços, trazendo publicidade externa. Por exemplo, uma grande academia que tem aí 1.000 a 1.000 alunos que frequentam ali todo aquele evento. Tu tem 1.000 pessoas que frequentam ali, que elas já estão segmentadas, porque ela tem um poder de compra, ela já tem um certo poder de compra, ela já tem uma noção de que são pessoas que têm um certo nível de poder de compra, então tu pode vender espaço publicitário ali dentro e colocar um valor. Uma empresa poderia facilmente fazer esse processo, e às vezes eles não tomam conta disso. Shoppings, eles têm muita consciência disso, tanto que um mesmo anúncio que às vezes é cobrado na rua de um banner, digamos uma mídia externa, que tu vai ver na rua, que custa 3 mil reais numa avenida grande, que passa ali 500 mil pessoas por dia, 300 mil, 600 mil, quase 1 milhão de pessoas por dia. E tu vai colocar o mesmo outdoor dentro do shopping e o cara vai te cobrar 100 mil. Por quê? Porque o público ele é um público mais nichado, um público que normalmente tem um poder aquisitivo maior, então se torna mais caro. Então existe aí essa possibilidade. Nós temos o panfleto, que é um processo, é uma mídia externa que ainda tem o seu valor. Ela ainda funciona, se utilizado corretamente. Cartões de visitas ainda são utilizados, essenciais para network. Eventos de network corporativo, lugar ideal para conexões valiosas, né? Então nós temos aí eventos de network. Nós temos patrocínios de eventos, né? Um adendo aqui sobre os eventos de network. Nós estamos falando de network em grupos fechados. Tem grupos fechados que fazem processo de network bem interessante. Então nós temos eventos abertos, mas é um pouco mais difícil de encontrar, principalmente aqui eu moro na região sul do país. Na parte aqui do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul já é um pouco mais difícil de encontrar eventos mais frequentes, onde é que dá para fazer network. Em São Paulo é um pouco bem mais fácil do que aqui nesse sentido. Teria que ir em eventos específicos. Já fiz algumas vezes esse tipo de processo. Então, nós temos aqui patrocínio de eventos. A sua marca será lembrada. Uma vez eu participei de um evento
Até tive esse caso que eu participei de um evento, acho que foi 2018, eu tava ali testando algumas habilidades de comunicação, então eu me coloquei como alguém que fazia uma palestra lá, era uma palestra gratuita, ele fazia, era 20 minutos de palestra só. Eu queria falar, escolhi um tópico, era na área de tecnologia, eu não tinha tanto conhecimento de tecnologia, então eu entrei para a área de negócios, me inscrevi na área de negócios, e fiz uma palestra de 20 minutos sobre posicionamento de marca, personal branding. E lá eu conheci, eu tive, as pessoas me viram falar e lá eu consegui um contato, acabei conhecendo um empresário da parte de publicidade. E a partir dali a gente até formou umas parcerias, ele me conseguiu meu primeiro cliente quando eu iniciei ali uma atividade de social media, então tu pode ver que existe um valor em às vezes tu participar de um evento gratuito porque você está sendo visto, mas tudo vai da sua estratégia. Mas naquele momento ali, aquilo ali me abriu uma porta. Então nós temos aqui participação em feiras, que é uma outra possibilidade, merchandise, temos parcerias de escampo, tem muitos profissionais que eles fazem um escampo aí, onde é que eles fazem uma troca, um vai no evento, tu vai no evento de uma pessoa e a pessoa às vezes te indica para alguém, ou às vezes ela te diz, tu vai no evento e de forma gratuita eu pago só o teu deslocamento e eu te tenho a oportunidade de tu fazer um pitch no final do evento, vai ter um pessoal bem qualificado lá. Quantas pessoas vão ter? Ah, vai ter 2.000 pessoas. Mas no final tu pode fazer um pitch. Aí tudo, pá, faz sentido pra mim essa estratégia. Carro de som. Acho que carro de som não é tão eficaz para um contexto de palestra. Na verdade, eu estou sendo um pouco mais generativo e trazendo várias possibilidades. E depois nós vamos dar uma aprofundada nisso tudo. Então, carro de som, uma coisa que a gente utiliza em cidades pequenas, ainda funciona dependendo do contexto ali, ou da estratégia. Distribuição de folders coletivos. E assim sucessivamente. Então vamos para a primeira estratégia. Para a segunda estratégia que nós temos. Né? Nós temos ali o marketing, falei sobre o marketing online num contexto geral. E agora vamos falar um pouco sobre inbound marketing. Muitos não estão tão familiarizados com o marketing. Normalmente, quem trabalha, a pessoa que é o palestrante, normalmente ele tem que saber se vender. Então, para se vender, tem que entender pelo menos o básico do marketing. E às vezes a pessoa não entende o básico do marketing, ela não sabe se vender. Ela está iniciante, principalmente iniciantes, no mercado de palestra. Então nós temos aqui, não só no mercado de palestra, mas iniciante de qualquer área que quer vender qualquer coisa, ele precisa entender os fundamentos. Aqui eu estou trazendo fundamentos. Então nós temos aqui inbound marketing. Então vamos ao conceito inbound marketing. O conceito de inbound marketing, né, é um pato mais histórico. Né? Então o inbound marketing ele trata de uma estratégia de marketing que busca atrair e converter clientes por meio de oferta de conteúdo relevante e de valor. Então o inbound ele é um marketing de atração. Ele, se você acha, às vezes até é confundido bastante. Acho que a primeira vez que eu falei de inbound marketing, eu dei uma olhada por cima e pensei, bom, inbound marketing é a mesma coisa que marketing de conteúdo, mas não tem nada a ver. O marketing de conteúdo é uma estratégia muito específica de produção de conteúdo. O inbound marketing é uma sequência, ele é uma gama de várias estratégias. Então nós temos aqui algumas especificações de como funciona essa estratégia. Então nós temos aqui identificação e compreensão do público, produzir conteúdo de qualidade aliando as necessidades e interesses do seu público, promover o conteúdo em canais digitais como blogs, redes sociais, e-books, webinar, são estratégias de atração. Então, blog, nesse caso, o material que eu estou utilizando é de um blog, então um blog é uma forma de eu atrair pessoas. Então é uma estratégia de inbound marketing consciente. E-books, produção de e-books, né? Materiais gratuitos. Não precisa necessariamente ter um e-book. É até interessante dar uma olhada no meu vídeo que eu falo sobre lead magnet. Eu acho que o título não é esse, mas eu falo sobre atração de leads. E aí, em estratégias de lead magnetic, lead de chumbo, né? Imã de chumbo, estratégia de atração. O e-book ali só é um contexto. Então nós temos webinários. E aí o webinar já entra numa estratégia de funil, que vai ser construída, transformar visitantes em leads qualificados. E aí você tem uma estratégia de segmentar esses leads, por exemplo, tu
tu tem ali por exemplo, ali uma parte para você coletar e-mails, e aí você tem uma segmentação ali que você coloca mais alguns passos para você conseguir identificar aquele público, ou você segmenta pelo top, pelo tema, tem um tema muito específico ali que você escreveu e você tá segmentando a partir do conteúdo. Então existe aí essa estratégia, né? Então transforma os clientes visitantes, encantar clientes, promovendo a sua satisfação e fidelização. E aí, quais são as vantagens de utilizar uma estratégia de inbound, né? Ele é menos invasivo que o marketing tradicional, que costuma interromper o público com anúncios. Ele apresenta um custo de lead mais baixo em comparação com o outbound. Ele oferece um retorno sobre investimento significante maior, contribui para a construção e relacionamentos sólidos, duradouros com o público. Então essas são as vantagens de você ter uma estratégia de inbound marketing. Até tem as estratégias que são semelhantes também, inbound sales, né? Pessoa atrair pessoa para fazer estratégias de venda. Então essa seria uma estratégia de inbound marketing, por exemplo, uma produção de um podcast. Um podcast ele pode ser só um podcast, onde a pessoa vai disseminar as ideias dela. Ou o podcast ele pode fazer uma estratégia, ele pode estar dentro de uma estratégia de inbound marketing, onde você vai estar atraindo a pessoa para ouvir o seu conteúdo, um conteúdo mais profundo, que mostra que você tem domínio sobre aquilo que você está falando. Então você consegue atrair a pessoa para aquele conteúdo. Atrai a pessoa e faz tenta atrair aquele lead, sendo através de um contato no WhatsApp, seja através de um contato via um contato ali via e-mail, através de um e-mail, e assim sucessivamente, um material gratuito que a pessoa vai baixar para você adquirir aquele contato. E aí você usa a estratégia que faz mais sentido para você segmentar. Claro que aqui nós estamos sendo um pouco mais superficial, porque você vai ter que saber qual é o público que você está querendo atingir. Né? Um conteúdo, você cria um conteúdo, você sabe para quem aquele conteúdo está sendo construído. Você já fez ali sua persona. A partir do princípio que você já sabe quem é a sua persona, você já sabe quem é seu ICP, né? ou PIC, como chamamos aqui no Brasil, né? O seu cliente ideal. Agora vamos para, tendo finalizado essa parte de inbound marketing, então vamos para o outbound. Então aqui é uma estratégia de outbound marketing. Aí vem a pergunta: o que é o outbound? Então temos aqui: o outbound é uma estratégia de marketing e vendas que se baseia na busca ativa por clientes, também chamada de vendas ativas. Essa abordagem segue um processo estruturado que pode ser resumido nas etapas a seguir. Antes de falar dessas etapas, então nós temos aqui um diferencial. Então, o inbound é uma estratégia de atração. Eu atraio o público através de algumas estratégias de atração. E o outbound marketing é uma estratégia ativa. Então, nós temos aqui: o vendedor identifica clientes em potencial. 2. A empresa entra em contato diretamente com essas pessoas, mesmo que eles não tenham manifestado o interesse anterior pela marca. Então, nós temos ali estratégias. Então, temos os produtos. 3. O produto ou o serviço é oferecido de forma objetiva e direta. Aqui nós temos alguns exemplos. Comerciais veiculados na TV, é uma estratégia de outbound. Temos ou em plataformas como YouTube, estamos falando de anúncios no geral, que hoje em dia o YouTube é praticamente a nova TV. A estratégia de outbound também está sendo utilizada aí em streams, alguns deles já estão lá fazendo anúncios. Participações e feiras em eventos do setor. Temos também ligações para apresentar o produto ou serviço, chamado cold calls. Você faz um contato ali ativo com a pessoa, você entra em contato com ela, pega uma lista e começa a ligar. Ou segmenta e faz as ligações, oferecendo ali a tua oferta para aquele público que você segmentou. Anúncios em mídia online e offline. Nós já falamos aí sobre mídias offline. Vantagens. Agora vamos às vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens do outbound. Vantagens: ele é capaz de atrair clientes de forma ágil para a empresa. Então, ele tem um custo mais baixo de leads, porque você
o seu investimento aqui ele é de tempo e não tanto de dinheiro. Claro, se você for fazer pessoalmente, mas se você contratar alguém para fazer esse processo, então existe um investimento de dinheiro. Mas se for uma estratégia que faz mais sentido para a sua empresa, talvez para sua empresa, para sua estratégia, talvez seja a melhor opção. Facilita a validação rápida dos ICPs, né, perfil do cliente ideal. Discursos de vendas, pitch, abordagens comerciais, permite mensurar dados específicos sobre o desempenho de cada campanha. E agora umas desvantagens dessa estratégia. Pode ser visto como algo invasivo, gerando desconforto ao público. Pode apresentar custos mais elevados em comparação a estratégias orgânicas. A mensagem tende a ser menos segmentada, alcançando nem sempre um público qualificado. Quando o outbound é mais indicado? Então temos aqui. O modelo é especificamente recomendável para empresas que atuam em nichos específicos de mercado e oferecem soluções com alto valor agregado e ticket médio elevado. Um exemplo disso são os setores de palestras e treinamento, onde os preços podem variar entre 7 mil e 400 mil. Então, para quem é do setor de palestras, como é o caso aqui dos ouvintes, ele já é uma estratégia bem indicada, porque você tem um ticket mais alto. Às vezes a pessoa está vendendo ali não só uma palestra, mas está vendendo um treinamento, faz parte do escopo. E aí já é um ticket mais alto, 7 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. E aí vai dependendo do seu valor. Vale mencionar que empresas que cobram valores acima de 100 mil geralmente não dependem exclusivamente dessa atividade para sua receita principal, utilizando preços elevados para filtrar a demanda e receber apenas propostas mais direcionadas. Então aqui nós concluímos as vantagens e as desvantagens do outbound marketing. E agora vamos para uma das estratégias, uma que está mais em voga, mas que está mais em alta, principalmente no digital, que é o marketing de conteúdo. É o nosso contexto aqui. O que é o próprio vídeo? O próximo vídeo é uma estratégia de marketing de conteúdo, onde ela tem alguns objetivos. Pode ter um objetivo, pode ter mais de um objetivo. Está produzindo conteúdo, gerando valor através da produção de um conteúdo. E além disso, né, podendo gerar vários tipos de receita. Então essa é uma estratégia mais simples, mais fácil de qualquer um, uma estratégia mais que é acessível a todos. Porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera, principalmente alguém que está dentro do mercado de palestra, que já é um comunicador, já fica muito mais simples de conseguir utilizar essa estratégia. Né? Só precisa de prática. Então vamos aqui ao marketing de conteúdo. Definição. O marketing de conteúdo ele é uma estratégia que busca criar e distribuir materiais relevantes, úteis para o público-alvo específico, visando atrair, engajar e fidelizar. Embora frequentemente comparado ao inbound marketing, o mercado costuma diferenciá-los. Foi um ponto que eu falei. Quando eu conheci o inbound, eu pensei, pô, inbound, eu li ali umas 2 linhas e já vi. Pô, inbound é marketing de conteúdo. Eu tive dificuldade na primeira vez que eu tive contato com essa informação, eu tive um pouco de dificuldade de diferenciar os dois. Então tá aqui, o marketing de conteúdo ele tem foco na entrega de valor por meio de informações para atrair visitantes, enquanto o inbound vai além. Ele busca converter esses visitantes em leads e nutri-los até se tornarem clientes. Embora possam parecer conceitos semelhantes, a seguir eu explico como o processo funciona. Então, nós temos aqui produção de conteúdo relevante, é uma estratégia relevante e valioso. Distribuição desse conteúdo em diversos formatos, como textos, vídeos, fotos, e-books, podcast e infográficos. Publicações de canais como blogs, YouTube ou e-mail. Análise de indicadores de desempenho, como taxa de conversão, taxa de rejeição, ticket médio e outros.
Os benefícios do marketing de conteúdo. Então temos aqui uns benefícios. Atrair novos clientes. Educar o público-alvo. Não apenas educar, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Não apenas educar, mas aumentar o nível de consciência. Pessoas têm níveis de consciência diferentes. Leads têm níveis de consciência diferentes. Tu vai criar uma persona. Persona tem nível de consciência diferente. Como você cria uma persona, você já tem clareza. Ó, esse daqui tem um nível de consciência nível 1, esse tem um nível de consciência nível 2, esse tem nível de consciência nível 3, esse tem nível de consciência nível 4. E a comunicação ela é direcionada para aquele nível de consciência. Então não é à toa que quando um profissional, por exemplo, como um copyright, ele cria uma VCL, ele cria uma VCL tendo consciência que aquele pessoal tem um nível de consciência maior e menor. Não é à toa que muitos, às vezes, funciona melhor uma VCL mais curta, uma VCL média, uma VCL maior. Ou às vezes eu preciso aumentar o nível de consciência antes de fazer a oferta. Então a pessoa vai ali criar um treinamento mais longo. Vou criar um treinamento mais longo, de X horas, porque o nível de consciência, eu preciso aumentar o nível de consciência da pessoa para ela perceber que ela precisa dessa oferta, ela precisa desse serviço, ou de como isso pode ajudar ela. Então eu vou aumentando o nível de consciência da pessoa através da produção ali de conteúdo. Então não é simplesmente educar, é aumentar o nível de consciência. Aí nós temos aumentar o conhecimento da marca por meio da criação de conteúdo, melhorar a visibilidade online, fidelizar os clientes e construir uma relação de confiança com a audiência. Então, o desafio dessa abordagem. Toda abordagem tem seus desafios. Não seria diferente com uma estratégia de marketing de conteúdo. Então, nós temos aqui demanda alto investimento em tempo e esforço. Então, aqui a sua moeda não é investimento em dinheiro, é investimento em tempo e esforço. Normalmente a pessoa tem mais de uma atividade e na atividade, no período vago que ela tem, ela vai criar um conteúdo para poder atrair aquele público dela, aquele público que ela tem interesse, né, através de uma estratégia, seja ela de conhecimento, ou de entretenimento, ou de infoentretenimento, e aí vai da estratégia. Os resultados podem não ser imediatos e exige paciência para conseguir ganhos sólidos e sustentáveis no longo prazo. Então, não é uma estratégia. Pode acontecer de você ter resultado em curto espaço de tempo? Pode, mas isso não é uma regra, isso é exceção. E também depende da demanda reprimida que tem sobre aquele tema. Por exemplo, se você vai abordar um tema específico, que existe uma lacuna de conhecimento no mercado, e de repente você começa a falar daquilo e você rapidamente já consegue ter resultado, porque havia uma lacuna de conhecimento, havia uma lacuna de profissionais que trabalham naquela área, de encontrar esses profissionais que eram um pouco mais difíceis. Então vai depender muito desse contexto. Como exemplo pessoal, que eu me coloco como exemplo pessoal do blog, que eu administro, ilustra bem a realidade, pois foi preciso dedicação e tempo para conquistar uma audiência significativa e transformar em fonte de renda. No entanto, por eu ter mais facilidade em produzir texto, direcionar a minha energia para isso, acabou sendo uma escolha natural. Então esse é um ponto que às vezes você considera como você vai entrar na produção de conteúdo. Então, eu tenho dificuldade de gravar vídeo, né? Claro, no contexto de um palestrante, eu penso que isso não seria um desafio, você já é um comunicador. Então não seria tanto uma dificuldade. Mas você tem dificuldade em um contexto que é um outro tipo de profissional. O profissional tem dificuldade de gravar vídeo. Então qual a estratégia que ele é melhor? Ele é melhor escrevendo? Então ele cria um blog. Apesar de que hoje o alcance diminuiu bastante por causa das inteligências artificiais. Então você ali perdeu quase 70% do alcance que você tinha. Mas ainda assim é uma estratégia de posicionamento. Porque muitas pessoas ainda preferem utilizar buscadores comuns, elas vão trocar de buscador. Alguns, por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo essa onda. Muitas pessoas estão trocando, utilizando outros buscadores ao invés do Google, pelo fato de que elas não querem uma inteligência artificial mostrando, fazendo ali um resumo. Às vezes, para alguns, a pessoa só quer um resumo, ela não quer se aprofundar, mas a pessoa que está pesquisando, ela está fazendo uma pesquisa profunda sobre algum tema. Para ela, às vezes, é mais interessante ela ir lá, lapidar, ler, fazer todo esse processo. Então, existe muito dessa troca de ferramentas de buscadores. É muito do perfil do público, né? Então vamos para anúncios pagos. Já estamos chegando quase quase no final do vídeo. Acho que eu tenho aqui 7 estratégias. Então nós estamos na quinta estratégia.
que são anúncios pagos. Então, anúncios pagos. O primeiro banner publicitário da internet foi lançado em 94 no site hotwired.com. Desde os anúncios pagos tornar-se uma ferramenta amplamente utilizada na web. Esse tipo de publicidade consiste em promover conteúdos e serviços para publicidade-alvo em troca de investimento financeiro. Também são conhecidos como links patrocinados e publicidade paga. Eu tenho consciência que nem todos utilizam essa estratégia. Eu sei que tem muitos profissionais, às vezes, que utilizam estratégias têm mais experiência, às vezes utilizam outro tipo de estratégia, como por exemplo indicação. É uma estratégia muito boa que ainda funciona muito bem. Indicação, estratégias de network, porque aqui tem várias, tem várias estratégias. Você vai avaliar e ver qual faz mais sentido para você. Então, nós temos esse tipo de estratégias. Então, o anúncio pago às vezes não está dentro do escopo. Às vezes a pessoa ela tem uma estratégia de funil que ela faz eventos gratuitos e ela faz um funil e aí ela vende a palestra dela por conta sem precisar de grandes empresas. E aí ela, claro, tudo isso demanda energia, mas aí vai depender do tipo de palestra que você faz, do tipo de público. Por exemplo, pessoas de desenvolvimento pessoal utilizam muito essa estratégia. Tipo, eu quero vender o meu workshop. Aí ele faz várias palestras e vai fazendo pitch em cada palestra. Palestras gratuitas e vai fazendo pitch para vender o workshop. E aí às vezes consegue encher uma sala de pessoas no workshop. No workshop ele vende um ticket maior no final do workshop para resolver o problema. E aí às vezes ele fecha 2 ou 3 pessoas com pagar aquele ticket. Né? Por exemplo, o profissional que trabalha com coach, o profissional que trabalha com a parte mais de, por exemplo, PNL e assim sucessivamente. Então vamos aqui. Como funcionam os anúncios pagos? Uma parte já de funcionamento. Os anúncios pagos, eles oferecem com base em um sistema de leilão, no qual o anunciante oferece o maior lance pelo espaço publicitário. Geralmente ganha quem oferece mais. A cobrança ela pode ocorrer por meio de modelos como o custo por impressão, que é chamada CPM, e nós temos o custo por clique. CPM, custo por mil, e nós temos por mil impressões, e CPC, que é o custo por clique. Esses anúncios podem ser exibidos em diversos canais, como mecanismos de busca, redes sociais, blogs e plataformas digitais. Quais são as vantagens de você anunciar? Permite que as pessoas atinjam rapidamente milhares de pessoas, aumentando sua visibilidade. Mas quando você não tem caixa, talvez essa não seja a melhor estratégia para você. De repente seja uma estratégia de produção de conteúdo, onde você ainda não pode investir, né? Você não tem caixa para investir e o seu público, e você ainda não tem, às vezes, tanto entendimento do seu público. Então, que facilita a conquista das primeiras posições nos resultados de busca em menos tempo. Então, aqui você vai ser encontrado mais rápido. Então, o mecanismo de busca às vezes é mais interessante porque você vai ser encontrado mais rápido. Vantagens. Podem envolver custos elevados, dependendo da concorrência e da estratégia adotada. Desvantagens, na verdade. Né? Sua exibição está diretamente condicionada ao pagamento contínuo. Exigem um monitoramento constante para avaliar se estão entregando os resultados separados e justificar o investimento. Então aqui são as vantagens e as desvantagens de anunciar, de anúncio. E aí você vai escolher qual a plataforma que é melhor para você. Se tiver plataforma, nós temos, por exemplo, o YouTube, ele permite que você faça anúncios. Claro, são todas as plataformas do Google, é uma plataforma do Google. Então tem lá o Google Ads. Tu tem ali o Facebook, tem o Facebook, você tem a Meta Ads, que aí comporta Facebook, Instagram, WhatsApp. Você tem plataformas como, por exemplo, o X-Ads, que era o antigo Twitter Ads, o X-Ads. Você tem... Eu vi outras profissões de plataforma. Temos o Reddit Ads, já é uma plataforma pouco utilizada, não é tão utilizada. Mas eu percebi que a quantidade de anúncios já está aumentando na plataforma. A plataforma para... Aqui no Brasil, normalmente eu vejo mais anúncios americanos, né, fora do país. Nós temos aí, por exemplo, o Telegram, talvez já tem estruturas de anúncio, mas não sei como é que tá a utilização dela. Só que daí cada plataforma ela tem o seu custo,
E aí você vai analisar qual que faz mais sentido para você. Existe para as plataformas? Sim, existe uma centena de plataformas com estratégias diferentes, que não são tão conhecidas aqui no Brasil. E aí elas já utilizam outras estratégias. Algumas são mais baratas, mas o valor inicial às vezes é um pouco mais caro. E aí vai do caixa que você tem e o que faz mais sentido para sua estratégia. Sexto, ter um material gravado. Ter um material gravado também faz parte da sua estratégia de marketing. Muitas plataformas, você tem que ter um material que eles possam ver que você tem domínio sobre aquele tema, ou ver seus diferenciais e tudo mais. Então, a produção de material gravado, sobre aquela palestra que você quer abordar, é fundamental. Por que isso é fundamental? Então, eu fiz uma breve descrição aqui. Para impulsionar o seu marketing, é essencial contar com um material gravado, seja um trailer, um trecho da sua palestra, ou até mesmo ela completa. Uma coisa que às vezes a pessoa pensa, né? O fato de ter a palestra completa, ele não vai querer comprar a minha palestra. Mas ele não quer o conhecimento, ele quer a pessoa que domina o conhecimento lá. Esse tipo de material é fundamental para transmitir credibilidade às empresas, sendo um dos materiais mais eficazes de construir autoridade de forma imediata. Então, primeiro eu preciso escolher qual é o... Eu quero ser conhecido por qual tipo de palestra. Qual é a palestra principal que você veio? É X, então eu crio um material sobre X. E-mail marketing. Nós temos aqui, deixa eu ver, é a sétima. Realmente, é a sétima. Então nós temos aqui o e-mail marketing. O e-mail marketing ele é subestimado. Muitas pessoas que ele é muito subestimado, na verdade. Tem muitas pessoas que subestimam a estratégia de e-mail marketing. Então, em quase 2 anos, bom, eu já ia fazer um ponto aqui, mas vou focar na minha experiência pessoal. O e-mail marketing ele é uma estratégia onde você tem muitas vezes uma taxa de abertura que varia entre, dependendo, né, vai depender de cada contexto, mas a média ali é 15, 20%, você tem uma taxa de abertura. Uma rede social, às vezes não tem isso, às vezes a pessoa tem ali 100 mil pessoas seguindo ela, e aí ela tem menos de 5%, às vezes tem acesso, a pessoa tem 10 mil pessoas, e aí ela tem ali, às vezes, 500 pessoas que vão ver a rede, que vão ver ali, por exemplo, o stories dela. Ela tem às vezes ali o que 200, 100 pessoas que vão interagir de verdade. As pessoas seguem e olham às vezes, né? Não tão engajadas. Tem pessoas que têm um público altamente engajado? Tem, mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. Um público altamente engajado. Então, mas quando você tem uma lista de e-mail, normalmente a taxa é bem maior. Porque normalmente leitores são os melhores compradores. Normalmente as pessoas que mais consomem produtos são aqueles que mais leem. São aqueles que têm, normalmente, às vezes tem um ticket maior, né, na compra de um produto. Então nós temos essa característica. Além disso, você tem um tráfego que é seu. Cada vez que você anuncia, você está comprando o tráfego da plataforma. O que ela está fazendo? Ela vai fazer todo o processo e vai te entregar aquele tráfego, vai te entregar aquele público. Mas cada vez que você quer falar com o seu público, você vai ter que pagar. Quando você tem um e-mail, você tem ali uma lista de e-mail, aquele público ele é seu, você pode falar com ele a hora que você quiser. Então, por isso, o e-mail marketing aí é uma das melhores estratégias. É uma das melhores estratégias de marketing. Não só o e-mail marketing, nós temos também aí as newsletters, e aí já é uma outra estratégia, onde você faz uma estratégia ali de você gerar confiança através de conteúdos. Por exemplo, eu tenho uma newsletter chamada Copyright Selvagem, onde todas as quintas-feiras eu envio um e-mail para as pessoas falando sobre o que? O meu tema é marketing, como é copyright selvagem. Normalmente eu trago mais temas relacionados à escrita, né? Eu falo mais sobre copyright, né? O tópico principal é copy. Daí tem um tópico mais secundário, que é o mercado literário. O marketing direto. O marketing direto ele tá conectado diretamente com o copyright. O copyright é ultra nichado. Aí nós temos aí algo mais amplo, né? O marketing, o MD, né? O marketing direto. O marketing direto, ou MR, como chama, né? Marketing Direct Response. Então nós temos aí o marketing direto. E também abordo um pouco falo sobre marketing híbrido, porque eu acredito que
futuro, o presente ele é híbrido. Nem o futuro é presente, ele é híbrido. Então está havendo um processo de hibridização das estratégias de marketing. Você não está mais preso apenas no digital. Você já consegue conectar o digital com o offline de uma forma muito poderosa. Tem bastantes inovações nesse sentido. Então, a estratégia de e-mail marketing é uma das estratégias mais poderosas. Então, nós estamos aqui. Quando utilizamos o e-mail marketing, com um olhar voltado para as vendas, surgem várias possibilidades interessantes, como envio de newsletters regulares para compartilhar novidades e conteúdos, foi um ponto que eu citei, promoções de ofertas exclusivas e irresistíveis, atualização sobre novos produtos ou serviços, comunicação de informações úteis e personalizadas ao seu público, distribuição de recompensas, como descontos ou cupons especiais, criação de conteúdos ricos e relevantes para engajar o público e qualificar leads, e produção de mensagens visuais atraentes, combinando textos bem pensados com imagens de alta qualidade, garantia de que os e-mails sejam responsivos e adaptáveis, oferecendo uma experiência impecável em qualquer dispositivo. Então nós temos aqui a estratégia de e-mail marketing. Claro que a estratégia ela tem todo um processo. Por exemplo, hoje eu tenho uma estratégia de newsletter. Mas se eu for atrair pessoas, claro que dentro ali, se a minha lista começar a crescer num número grande, é bem provável que ali dentro eu encontre algum cliente que esteja interessado de repente, se eu for vender uma palestra. Por outro lado, se eu for iniciar uma estratégia de inbound ou de uma estratégia de inbound, de repente eu vou precisar de uma outra ferramenta de e-mail marketing que ela tenha, de repente, um CRM integrado para que eu possa atrair leads de empresas, oferecer treinamentos, utilizar uma estratégia de webinário para fazer algum treinamento específico, atrair para um treinamento específico, dando uma aula específica, e no final ofertar ou uma palestra ou um treinamento. Então aí são estratégias mais complementares. Ter uma lista, ter um e-mail, mas se você tem um e-mail que faz todo esse processo, de repente, seria interessante você ter a estratégia de e-mail, ou ter um CRM separado, mas aí vai muito da estratégia que você vai implementar. Por fim, aqui que eu não coloquei dentro das estratégias, na verdade ficariam 8, que é assessoria de empresa. Assessoria de empresa eu vejo que ela é muito pouco utilizada, não só por profissionais que têm interesse no marketing, têm interesse aí no mercado de palestras, como também uma outra área que eu atuo bastante, que é produção literária, publicação de livros. Eu, por exemplo, eu nunca utilizei por questão de investimento, na época não tinha recurso, mas se for fazer uma estratégia agora para um livro novo que eu vou lançar, eu vou utilizar uma estratégia de assessoria de imprensa, vou pagar, e aí eu tenho que me organizar para ter esse recurso para fazer esse investimento. E aí tem um processo de fazer todo o processo, todo o círculo literário para poder tornar esse livro conhecido. Então você pensa aqui, vamos ver como a assessoria de imprensa pode ajudar você. Seja você profissional na área de palestras, seja você um palestrante que quer ali se posicionar no mercado, está buscando estratégias de marketing, ou qualquer outra área. Então nós temos aqui, ó. O principal objetivo da assessoria de empresa é construir uma imagem sólida e positiva, enquanto promove exposição espontânea na mídia. Para que isso aconteça, as ações geralmente seguem algumas etapas estruturadas. Um ponto importante aqui ele está pontuando a importância de criar exposição espontânea. Então tu vai pagar um profissional que ele vai criar exposição espontânea. Então ele vai mandar releases para, por exemplo, para os jornais, a fim de conseguir que eles te publiquem. Mas existem outras estratégias que são dentro da assessoria, que elas são pagas. Você vai fazer pessoalmente, mas claro, você não vai ter todo esse contexto, né? Às vezes aí nós temos uma assessoria mais slim, mais barata. Mais barata não, com ticket mais baixo, que você vai ser disseminado em vários sites. Então aqui nós estamos falando de um profissional que vai fazer esse processo. Nós estamos falando que você vai fazer
vai utilizar essa estratégia que você tem. Então nós temos aqui. O que ele profissional faz? Ele identificação de temas relevantes para o público-alvo de veículos de imprensa. 2. Estabelecimento de uma relação consistente e estratégica com jornais influenciadores. Produção de materiais de divulgação como press release e press kits e sugestões de pauta. Acompanhamento de entrevistas e atuação proativa no follow-up com profissionais de mídia. Gestão eficiente em situações de crise. Entre os principais benefícios da assessoria destacam-se. Vamos ver os principais benefícios. Aumento da visibilidade da marca. Fortalecimento de imagem e do posicionamento. Construção de uma reputação confiável e sólida. Criação de oportunidade para novos negócios. E promoção de maior transparência e credibilidade. Um ponto importante. Hoje em dia, o acesso à tecnologia ela nos permite várias possibilidades. Antigamente, um profissional, uma assessoria de imprensa, ela era muito mais poderosa. Claro, ela tem seus benefícios hoje, mas antigamente houve uma época que isso era muito mais preciso. Por exemplo, foi no ano passado, não surgiu a ideia, eu já pensei em buscar um patrocínio. Eu sou um profissional, eu pratico esportes e participo de alguns campeonatos sobre de karatê, o karatê Kyokushin. E aí eu pensei, vou criar um material. Eu estou aprendendo a fazer ali um Media Kit. Então ali eu fiz um Media Kit de palestrante. Tinha ali um Media Kit de palestrante. E eu fiquei pensando. Vou produzir um Media Kit aqui de atleta pra mim. Aí produzi um Media Kit de atleta. Aí entrei em contato com várias empresas. Não acho que eu não mandei o Media Kit pra todas as empresas. Eu tava produzindo aquele Media Kit. Aí mandei e-mail para várias empresas a fim de buscar patrocínio. Uma coisa que me chamou a atenção quando você enviou uma proposta de patrocínio é que das empresas que eu enviei, uma grande parte me retornou. Isso mostra que quando você tem uma estratégia clara e você faz ali um estudo, você produz todo o material e você tem uma estratégia de proposta e você envia para as empresas, muitos vão te responder. Tudo que você precisa ter é uma estratégia. E até um ponto a se observar, que foi algo que eu não coloquei aqui, mas ter um Media Kit faz parte da sua estratégia da sua estratégia de marketing. Por fim, vamos às considerações finais. Como você viu nesse artigo, você viu nesse vídeo, que é baseado em um artigo que eu escrevi, onde eu te trago ali várias estratégias de marketing para palestrante, algo mais específico. Aí você vai ter que observar se você que ver o vídeo, avaliar e observar qual estratégia faz mais sentido para você. Você pode implementar todas as estratégias, mas quando você é você sozinho, você não tem uma equipe, não tem ninguém que vai te ajudar, isso vai dar muito mais trabalho. Então eu sugiro que você escolha uma das 7, 2 ou 3, e implemente elas. Mas em caso que você tenha poucos recursos, eu sugiro fazer o que está mais ao seu alcance. O que está mais ao seu alcance? Na sua estratégia. Eu sugeri iniciar por um marketing de conteúdo. Você produzir um blog para você ser mais facilmente encontrado. Aí a gente entra numa estratégia mais de SEO, por exemplo, a inteligência artificial. Hoje nós temos a inteligência artificial para IA saber que você existe, você ter ali a sua visão, você controla a sua visão, seus valores e seu tema. Você é ultra específico, você é muito específico, você aborda o tema. Que tema que você aborda? Você ter por exemplo, uma produção de um vídeo, um lugar para você produzir ali, um canal, onde você vai abordar o seu tema. E você ter uma estratégia de e-mail marketing. Eu penso que esse é uma estratégia de e-mail marketing ou uma estratégia de newsletter. E aí você define o que faz mais sentido para você. É inbound marketing, você vai atrair esse público. É outbound, você vai ser mais ativo. Aí você avalia e você coloca em prática. Enfim, eu vou ficando por aqui. Aqui abaixo vai ficar alguns links
de alguns serviços que eu presto, como por exemplo, consultoria de newsletter, consultoria de marketing. E caso você tenha interesse em se aprofundar em algum dos tópicos citados aqui, não nesse vídeo, mas os tópicos que eu citei mais relacionados a marketing direto, ou copy, você pode escrever na newsletter Copyright Selvagem. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.